parte do Senhor, até que venha. Vocês me perguntam, então, por que ministrar a ceia uma vez por mês? É por uma questão de organização eclesiástica. Porque, assim, já aconteceu no nosso campo eu ministrar a ceia em uma das congregações, e os irmãos tomam da ceia, e um membro daquela congregação, 2 membros ou 3, no mesmo mês, vão em uma outra congregação do campo em que eu estou ministrando a ceia. E eles querem me perguntar: já tomamos a ceia este mês, queremos tomar novamente com os irmãos aqui. Há algum impedimento? Eu disse: nenhum. Podem tomar a ceia novamente. 2 vezes ao mês, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Não existe especificando na Bíblia que a ceia tem que ser de 30 em 30 dias. Repito, nós mantemos a ceia uma vez por mês por uma questão de organização eclesiástica. Há irmãos distantes que às vezes ficam 3, 4 ou até mais meses sem tomar a ceia. E, no entanto, estão firmes. O importante é que tomaram a ceia. Tomaram. Jesus disse em João 6, o que causou um distúrbio, que houve um desfalque entre os discípulos. Jesus estava com 70, ficou apenas com 12. Abandono até Jesus sofreu. Abandono até Jesus sofreu. E aqueles que saíram com o embornal cheio de pedras e com argumentos escriturísticos, entre aspas. Sim, porque Jesus não deu explicação. Ele falou, usou uma linguagem que aparentemente entrava em contradição com as escrituras do Velho Testamento. Jesus disse acerca: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida eterna. Agora, comer a sua carne e beber o seu sangue. Muitos discípulos se escandalizaram, porque eles tinham escrituras no Antigo Testamento, na lei mosaica. Havia uma lista do que se podia comer e do que não se podia comer. Muitos animais não podiam serem consumidos, não eram próprios para o consumo. Entre eles o porco. Sangue, então, jamais. O sangue era terminantemente proibido. Inclusive, quando surgiu uma polêmica, foi o primeiro concílio em Jerusalém dos apóstolos, porque surgiu uma polêmica. Judeus que estavam se convertendo, eles queriam trazer costumes judaizantes para o Evangelho. E chegaram a dizer que se a lei de Moisés não fosse guardada, que ninguém poderia ser salvo. Então o apostolado se reuniu, Atos 15,
E aquela assembleia foi presidida por Tiago. E Tiago fala com propriedade. Claro, outros participaram. E chegou-se à seguinte conclusão: que devia abster-se do sangue e da carne sufocada, sacrificada a ídolos. Quando se fala abster-se do sangue, nós, os cristãos, não comemos aquilo que talvez já vocês comeram, como eu comi quando era criança, porque meus avós, todas as vezes que matavam porco, faziam o chamado chouriço. Quem já comeu? Quem é que já comeu? Levanta a mão. Ninguém comeu? Oi? E o Reinaldo disse que não era ruim, não. E de fato, analisando pelo paladar, era gostoso, sim. Eu entendi. Não, eu entendi. Entendi claramente o teu sentido. Analisando pelo paladar, era gostoso mesmo. Eu gostava. Mas quando a gente conheceu o Evangelho, nós não comemos mais. Inclusive, o frango não é destroncado, né? Corta-se o seu pescoço, é um critério. O porco é sangrado. Mas vamos lá. Aqueles discípulos que se escandalizaram, disseram: mas como pode? Se a Escritura fala que até animais, determinados animais não podem ser consumidos, sangue não pode ser bebido, agora esse homem vem falar, nós comer a carne dele e beber o sangue, nos tornarmos o quê? Canibais e vampiros? E Jesus não deu a explicação. Jesus não explicou. Ele poderia ter dito: não vou embora não, gente, fique, eu vou explicar. Ele falou aquilo propositalmente, para que as classes se manifestassem. Às vezes acontecem coisas para que se manifestem as classes. Foram embora. E Jesus olhou para os que ficaram, e parece que foi até um tanto rude, mas é que um líder, ele não fica bajulando ninguém para ficar com ele. Um líder não fica dando cargo como meio de segurar a pessoa com ele. Eu sei de história de gente que visitou nossa igreja em pouco tempo ganhou um cargo lá na sua, como meio de segurá-lo. O verdadeiro líder não é aquele que fica com o membro na mão, é aquele que abre a mão. E mesmo assim, o membro diz: para quem iremos nós? Jesus disse: também quereis vós retirar-vos? Pedro disse: para quem? Aleluia! Isso realmente é maravilhoso. Glória a Deus. Mas vamos continuar com o assunto. O pão da Santa Ceia. O pão da Santa Ceia é algo.